Fala pessoal, tudo certo? Hoje é dia 13 de maio de 2025, terça-feira, e está começando mais uma edição do Papo Reto com a Fiel, com muitas informações do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje gravado, amanhã a gente volta à live das 6 horas da tarde, mas hoje tem muita informação sobre o Timão aqui para vocês, tá bom? Seguinte, começando fora de campo. O diretor de marketing do Corinthians, Edgar Soares, conselheiro vitalício do clube, tinha sido nomeado pelo presidente Augusto Melo no dia 4 de abril, há 40 dias. O Edgar Soares é um conselheiro da oposição ao presidente Augusto Melo. Ele, inclusive, foi um dos autores do primeiro processo de impeachment, que ainda está aberto, o processo da Vaidbet. Ele foi uma das pessoas a assinar o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. E nessa jogada política do presidente para tentar fugir do impeachment, escapar do impeachment, chamando alguns conselheiros para o seu lado, o Augusto Melo chamou o Edgar Soares, que, repito, é um conselheiro vitalício, muito conhecido, muito respeitado lá no Corinthians, para ser diretor de marketing. Ele aceitou. Isso foi há 40 dias. E uma das primeiras coisas que o Edgar Soares fez foi pedir a demissão do superintendente de marketing do Corinthians, o Vinícius Manfredi Azevedo, que era um profissional de mercado contratado pelo clube, pessoa técnica, como diz o presidente Augusto Melo. E o trabalho do Vinícius era muito elogiado. Ele trouxe diversos patrocínios ao Corinthians, revolucionou o departamento de marketing depois da saída do Sérgio Moura, depois do escândalo da Vaidbet. O Sérgio Moura saiu, entrou o Vinícius e mudou tudo no marketing do Corinthians. Mas o Edgar Soares, até por questão de poder, ele tinha acabado de chegar, pediu a demissão do Vinícius. Pois bem, o Vinícius foi demitido. E hoje, Edgar Soares envia um e-mail ao presidente Augusto Melo pedindo um desligamento da função, ou seja, ele não é mais o diretor de marketing do Corinthians. O Corinthians ficou sem o superintendente de marketing contratado e sem o diretor de marketing estatutário. Esvaziou o marketing do clube, mais uma lambança da gestão Augusto Melo. Ontem à noite, José Eduardo Savoia, jornalista respeitadíssimo, com trabalhos em televisão, rádio, jornal, ele tinha sido convidado pelo Edgar Soares a trabalhar na Corinthians TV, que é o canal do Corinthians no YouTube, né, o canal de comunicação oficial do clube. E o Savoia gravou ontem à noite um vídeo agradecendo ao convite, mas dizendo que por causa de algumas interrogações que beiram lá, que pairam no Parque São Jorge, ele recusaria o convite. E hoje de manhã o Edgar Soares pede para deixar a gestão Augusto Melo. Isso é a informação oficial. Agora, bastidores, especial para você aqui do canal Time do Povo. Há uma noção geral no Parque São Jorge de que haverá um indiciamento do presidente Augusto Melo na questão Vaidbet. Pessoas do clube conversam entre si e há uma quase certeza, eu não diria uma certeza, mas uma quase certeza de que haverá um indiciamento da polícia que fez um inquérito sobre o caso Vaidbet, sobre o presidente Augusto Melo, que vai ter, então, caso haja esse indiciamento, que responder criminalmente por causa da questão da ex-patrocinadora do Timão. E essas pessoas que conversam e que têm esta quase certeza não estão querendo participar da gestão exatamente por causa disso. E estão saindo, deixando, pulando do barco, como se diz no popular. E é o caso agora do departamento de marketing que fica esvaziado. Narradores da Corinthians TV também pedindo para deixar o cargo, pessoas que trabalham na comunicação do Corinthians pedindo para deixar o cargo, muitos profissionais estão deixando o Corinthians neste momento. Nesse momento, aliás, o Corinthians não tem diretor de futebol, desde a saída do Rubão, lá no começo da gestão do Augusto Melo, diretor financeiro, Pedro Silveira, pediu para sair por motivos pessoais, de saúde, diretor de marketing agora, com a saída do Edgar Soares,
O diretor administrativo, oficialmente, pelo menos o Marcelo Mariano, deixou o cargo, né? Ele continua frequentando o clube, mas oficialmente deixou o cargo. Não tem um CEO, porque o Fred Luz também deixou o cargo por pressões políticas. Então, oficialmente, o Corinthians não tem diretores em diversas áreas que uns pediram para sair, outros foram tirados de seus cargos e a administração do presidente corintiano está praticamente vazia. Há 2 diretores de confiança do presidente. O diretor das categorias de base, pressionadíssimo, Claudinei Alves, que continua, se mantém no cargo, apesar de todas as polêmicas, e o diretor jurídico Vinícius Cascone. Esse sim está forte, inclusive cuidando de todas as questões relacionadas ao futebol, a parte jurídica, que é a parte dele, e também ao marketing, porque é o Vinícius Cascone que está conversando com a Adidas, a provável nova fornecedora de material esportivo do Corinthians. E foi o Cascone que foi para Mirassol acompanhar a delegação corintiana que entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. O presidente Augusto Melo não foi e o diretor jurídico foi em seu lugar. Dá para a gente falar que o Corinthians tem praticamente, neste momento, um primeiro-ministro, que é o Dr. Vinícius Cascone. E dentro de campo, um desfalque importante do Corinthians para a partida de quinta contra o Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians precisa ganhar do Racing para se manter vivo na competição continental. Não sei se o Corinthians quer se manter vivo ou se é uma escolha da comissão técnica ou da presidência deixar a Sul-Americana, porque viram que o Corinthians não tem elenco para disputar as 3 competições. Não sei. Não sei se o Dorival Júnior pretende mandar uma equipe reserva, até porque ainda haverá um treino amanhã, então não sei se o Dorival pretende mandar uma equipe reserva para o Uruguai, mas de qualquer forma, um desfalque já é certo, o atacante holandês Memphis Depay. Ele sofreu uma entorse no tornozelo no treino de ontem, no CT, aí hoje ele passou por exames para saber a gravidade da lesão. O Corinthians não divulgou nada até este momento oficialmente, mas o Memphis não viajará ao Uruguai. O Corinthians treina amanhã e depois a delegação já viaja ao Uruguai para a partida de quinta-feira. Então viaja na quarta, o Memphis fica em São Paulo para fazer um tratamento no tornozelo para tentar ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, porque entorse no tornozelo não é tão simples assim, para a partida de domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Aí sim, claro, jogo na Neoquímica Arena, um jogo de muita importância para o Corinthians, é um clássico contra o Santos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Corinthians quer, que o Corinthians dá importância, ao contrário da Sul-Americana, que parece que não dá tanta importância assim. Então o Memphis não joga quinta, mas pode não jogar no domingo também contra o Santos se não conseguir se recuperar deste problema no tornozelo. Como eu disse, não se sabe se o Dorival Júnior vai ou não escalar um time titular. A gente vai saber depois do treino de amanhã, quando a delegação viajar para o Uruguai, já saberemos, até pelos relacionados para a viagem, se haverá um time titular, um time reserva, um time misto em campo, se alguns jogadores ficarão aqui também, assim como o Memphis Depay, para fazerem algum tipo de tratamento físico ou qualquer outra coisa, ou mesmo um descanso. E aí a gente vai saber se será um time reserva ou um time titular contra o Racing no Uruguai. Mas contra o Santos, é claro, força máxima e a expectativa para que o Memphis, aliás, depois de toda aquela polêmica da cavadinha no pênalti na partida contra o Mirassol, você pode ser a favor ou contra o Memphis, mas que houve uma polêmica, foi um assunto tratado no domingo, na segunda, hoje ainda estão falando da tal da cavadinha defendida pelo Walter, né, goleiro do Mirassol, e o Corinthians perdeu por 2-1 de virada, e logo depois disso, uma entorse no tornozelo, e o Memphis torna desfalque do timão para a próxima partida. Aliás, não saberemos se o Memphis continua ou não como cobrador de pênaltis oficial do Corinthians, né? Com ele fora de campo, a gente vai saber só quando o Memphis estiver em campo, se será ele ou se será o Yuri Alberto, cobrador oficial de pênaltis. Mas isso não é o mais importante, a meu ver. O mais importante é que o Memphis se recupere, porque apesar da cavadinha, ele está jogando bem, está ajudando bastante o time nesse ano, com assistências, com gols, e que ele volte e consiga enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela companhia, um abraço a todos, foram as informações dessa terça-feira do Corinthians. Amanhã eu volto ao vivo, 6 horas da tarde. Amanhã,
ao vivo, 6 horas da tarde, nesse Papo Reto com a Fiel, para conversar com você sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, pessoal. Abraço.